Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje não estou sozinha, ao contrário, muito feliz em receber aqui meu professor, muito obrigada, Marco Antônio Araújo Júnior, professor da LFG, foi professor do Damásio e agora do meu curso, com projetos inovadores aí para os acadêmicos, né, estudantes de Direito. E aí eu convidei hoje o professor Marco Antônio para contar pra gente a história dele na advocacia. Voz da experiência, como ele começou, dicas que ele tem para passar para vocês, que vai contribuir e ajudar muito na advocacia, de modo que vocês se motivem e vejam como é possível começar do zero e atingir o sucesso, né, professor? Que bom, estou aqui, obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês, contar um pouquinho da minha história. É uma história que de fato não tem uma grande indicação por trás, né? Aquela história que as pessoas sempre acham que tem, esse sujeito tem algum familiar do direito, não tem ninguém do direito que me colocou, que me chamou para um grande escritório. Ao contrário, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu fui office boy, né? Aliás, antes de ser office boy, meu pai tinha restaurante quando eu era jovem, eu trabalhava de garçom no restaurante com 12 anos de idade. Aí, em determinado momento, eu achei que ser garçom para o meu pai não era uma coisa legal, porque meu pai me protegia de alguma forma ou me prejudicava também, então não gostava muito não. Eu fui trabalhar de balconista numa padaria com 14 anos de idade, foi o primeiro registro em carteira. Tinha 14 anos de idade, a empresa teve até problema com o Ministério Público do Trabalho, mas eu adorava, porque eu acordava, chegava super cedo, trabalhava lá, meus amigos todos ficavam super envergonhados por mim, sabe aquela coisa, como que você trabalha numa padaria? E eu adorava. E aí, a partir daí, eu comecei a ter um espírito empreendedor e comecei a saber o que eu queria fazer da minha vida. Então, comecei muito cedo. Prestei concurso com 16 anos, 17 anos para ser office boy, fui office boy de uma empresa de processamento de dados na Prefeitura de São Paulo e logo comecei a estudar Direito. Eu tinha 3 opções na minha cabeça. Eu queria ser médico e advogado e jornalista, não era ou, né? Eu queria ser as 3 coisas. Mas o que eu mais queria era, de fato, fazer Direito. Então, Direito ia ser a minha primeira e eu tinha certo que ia fazer as outras 2. Não abandonei ainda a medicina nem o jornalismo, pode ser que um dia eu faça, né? Nunca é tarde. E o Direito foi minha primeira, de fato. Eu prestei alguns vestibulares, mas eu estudava em escola pública, né? Eu fiz cursinho com o meu dinheiro, fiz um curso preparatório para vestibular com o meu dinheiro, com o dinheiro que eu ganhava, então não consegui passar em bons vestibulares, porque eu trabalhava o dia inteiro, e aí fui fazer uma faculdade boa, uma faculdade privada, mas uma faculdade boa, e já trabalhava. Então eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava das 6 da manhã até meio-dia, depois eu trabalhava do meio-dia às 6 da tarde no escritório de advocacia. Eu comecei a fazer estágio no primeiro semestre. Um colega que trabalhava comigo nesse lugar da prefeitura falou o seguinte: por que você não faz estágio cedo? Eu falei, mas será que algum escritório vai me contratar no primeiro semestre? Vai até o fórum, coloca um currículo penduradinho ali no mural que tem e deixa lá seus dados. Eu fiz isso, fui lá, coloquei, pendurei. 2 dias depois a pessoa me ligou. Eu fui no escritório dessa pessoa, me contratou, eu trabalhei do primeiro semestre até o 10º semestre da faculdade nesse escritório. E ele dava então o dinheiro, o pagamento que ele me dava era o pagamento da minha faculdade. Ele pagava a minha faculdade como forma de contraprestação do meu estágio. Obviamente que durante todo o meu período de estágio, do primeiro até o 8º semestre, eu era um office boy de luxo, mas eu não tinha nenhuma vergonha disso. Porque foi ali que eu aprendi de fato como é a advocacia. Quando eu cheguei no 8º semestre, eu estava preparado para advogar. Faltava passar no exame de ordem, mas eu estava preparado para advogar. Eu já sabia como lidar com o juiz, eu já sabia como lidar com o funcionário público, eu já sabia como fazer as coisas na prática. Então eu estava muito já preparado. E aí tinha uma dúvida, será que eu vou querer ser juiz? Será que eu vou querer... E aí a advocacia me encantou. No meio desse processo todo, a advocacia me encantou. Eu falei, não, eu quero ser advogado de verdade, é isso que eu quero. No 10º semestre, então, já terminando ali a faculdade, prestei exame de ordem, passei no primeiro exame de ordem que eu prestei, mas eu não pude entrar na OAB, porque naquela época, se você não tivesse concluído o curso, se não fosse bacharel, você não podia passar. Então eu passei no 10º semestre, mas tive que pedir desistência do exame de ordem. Por quê? Porque na ficha de inscrição dizia que eu já era bacharel. E eu assinei aquela ficha de inscrição. Uma OAB me chamou e falou o seguinte: escuta, você quer mesmo insistir nesse exame de ordem? Está dizendo aqui que você é bacharel. Se você quiser insistir, eu vou ter que pedir para te processar criminalmente por falsa declaração. Aí eu disse, não, eu não quero insistir, não estou desistindo já. Tive que prestar um novo exame de ordem e passei no 2º exame de ordem. Então eu digo que eu passei em 2 exames de ordem, né? O primeiro passei, não podia, e aí obviamente que eu ia discutir, abri mão, eu estava errado. E o 2º exame de ordem eu comecei então a advogar. A advocacia sempre foi uma paixão. Comecei a advogar, ter escritório, já tinha uma lógica de advocacia, porque eu já estava há muito tempo na advocacia. E aí, com a advocacia veio o magistério. Né? Minha sócia era professora de processo civil numa faculdade. E aí,
Me formei em dezembro, prestei exame de ordem, ali em abril, maio, era a época que eu estava para pegar minha carteira da OAB. Um dia minha sócia chegou no escritório e falou o seguinte: Marco, você não sabe, a gente está em maio e até hoje não acharam um professor de direito romano nos primeiros anos. Eu falei, eu dou aula de direito romano se precisar. Ela olhou assustada, você dá aula de direito romano, mas você estudou isso? Eu falei, não, nunca vi. Mas como que você vai dar aula? Eu estudo. Mas você nem tem carteira da OAB ainda. Diz isso pro coordenador. Se ele topar, eu dou. Ele tá precisando, não tá? Eu quero dar aula. Diz isso pra ele. Ela foi o dia seguinte da aula, contou toda a história pra ele, o coordenador me chamou e falou assim, quando sai sua carteira da OAB? Eu falei, em 20 dias, mais ou menos. Então você vai entrar quietinho, não vai falar que você não tem carteira da OAB e vai dar aula de direito romano. Vou te dar 2 turmas no primeiro semestre. Eu comecei dando aula de direito romano. Estudei, durante esses 20 dias estudei direito romano, fiquei apaixonado pela disciplina. Entrei, era um professor super jovem, devia ter 22, 23 anos de idade. Era um professor absolutamente moleque, né? E aí, do primeiro semestre que eu dei aula para o segundo, pra você ter uma ideia, eu passei de 2 turmas para 11 turmas. Então, quer dizer, virei o professor de direito romano da instituição. Né? As pessoas brincavam até que o meu apelido passou a ser Gladiador, porque naquela época era o filme do Gladiador e eu passava o Gladiador para os alunos estudarem, então eu comecei a gostar de uma disciplina que ninguém gostava. Essa é uma dica importante. Se especialize em uma coisa que ninguém sabe. Pegue uma coisa para você fazer que as pessoas não gostam, que as pessoas não sabem. Vai naquele nicho que pouca gente está atuando e torne-se o melhor naquele nicho. Porque se o melhor é onde todo mundo já está atuando, a concorrência vai ser maior, a concorrência vai ser diferenciada. Agora, se tem um nicho diferenciado, se tem uma especialidade na advocacia, no magistério, naquilo que você for fazer na sua vida, vai naquele nicho, torne-se o melhor naquilo, a ponto das pessoas olharem e falar assim, você é referência nisso que você faz. E aí eu aprendi isso muito cedo na experiência. Eu falei, bom, se eu vou dar aula de direito romano, eu quero ser o melhor de direito romano, eu quero virar história dentro dessa instituição de direito romano. Foi assim que eu comecei dando aula, foi assim que começou a minha vida dentro do magistério. E as duas coisas correram muito paralelo, né? A advocacia, sempre uma advocacia muito atuante, eu advogava muito para empresas, né? Depois, no meio dessa advocacia, surgiu a paixão pelo direito do consumidor. E aí, o direito romano como uma disciplina que eu gostava sempre. Uma pena que hoje nas faculdades a gente não tem mais direito romano. Né? É verdade. Professor, sobre o nicho na advocacia. Muito jovem advogado pensa que, ao contrário, que se ele começar a advogar naquela determinada área, não vai ter campo, não vai ter demanda, porque se ninguém está advogando, na verdade, não tem trabalho. E esse é um pensamento completamente equivocado, né? Lógico que a jovem advocacia, começo da advocacia, você tem que atuar em várias áreas. Né? Quando você começa, nem sempre você pode escolher o que vai fazer. Né? No começo você tem que atuar naquilo que aparece, mas a tendência é que você vá se preparando para com o tempo se especializar e com o tempo você escolhendo a sua área. Então você pode sim atuar em várias áreas no começo, com o objetivo de ser o melhor em alguma área, para com o tempo você ir selecionando a sua advocacia e se tornando referência naquela área que você quer. É evidente que se você permanecer atuando sempre em todas as áreas, você vai ser médio em todas as áreas. E quem é médio em todas as áreas não é bom em nenhuma delas. Ou, pior, quem atua na média é medíocre. É pesado dizer isso, né? Mas é medíocre. Quem atua na média é medíocre. Então, se você não quer ser medíocre, se você não quer atuar na média, você tem que se destacar em alguma área. Então, começa atuando na média, porque o começo é assim que funciona. A não ser que você seja contratado de um grande escritório, a não ser que você já tenha uma advocacia que vem de família, e é um outro perfil. Agora, se você está aí olhando para como que eu começo, começa atuando nas áreas que de fato vão trazer para você uma clientela. Então, provavelmente, direito do trabalho é uma área que traz clientes, no começo da advocacia. Direito previdenciário vem crescendo muito. Atuação no juizado especial é uma atuação que traz clientes, então bastante coisa de juizado especial com relação ao consumidor, isso tudo traz clientes. A atuação em direito de família traz clientes, sempre tem alguém que está divorciando, sempre tem alguém que está pedindo alimentos, essa atuação é uma atuação que também traz clientes, né? Então você já começa a identificar uma área que tem alguma relação com o que você gosta e atua nessa área. Agora, obviamente que você precisa se especializar. E se especializar não é ler um artigo, não é ler um livro, é se tornar referência. É estudar de verdade, é mergulhar naquele assunto, é ser o melhor não da sua cidade, não do seu estado, não do seu país, é o melhor no assunto.
A ponto de que se alguém perguntar sobre aquele assunto, lembrar imediatamente do seu nome. Isso é se tornar referência, isso é se diferenciar, isso é escolher uma área para você atuar. E aí, você pode cobrar o quanto você quiser de honorários. E aí o seu diferencial não vai ser R$500 a menos ou R$500 a mais. Não vai ser o seu cliente sentar na sua mesa e falar: nossa, você vai me cobrar R$2.500? O seu colega está cobrando R$1.500. Não tem essa diferença, porque os trabalhos, os serviços são diferentes. Você é referência no assunto, então você pode cobrar mais, você pode exigir mais, o seu serviço vai ser diferenciado. Então, quando você entra na advocacia, você tem que se tornar diferenciado. Você tem que sair daquele nicho do meio, daquela média e se tornar diferenciado, para que você possa então cobrar bons honorários, para que você possa fazer o que você gosta, para que você possa de fato exercer a advocacia diferenciada. Se tornar diferente na advocacia. Eu lido com muitos jovens advogados e a maioria deles começam a sempre colocar dificuldades. Se tornar bom em alguma coisa leva tempo, não é? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque se tornar referência não é só ler um artigo, realmente, mas você precisa trabalhar, precisa produzir de modo que as pessoas saibam que você está estudando, está trabalhando com esse assunto, está buscando ser referência nessa área, não é? Tem uma coisa interessante, que você comunica aquilo que você é. E a sua comunicação, a comunicação do advogado, não é só a comunicação profissional, enquanto ele está de terno, ou enquanto ela está de tarefa. Não, é a comunicação no dia a dia. Inclusive quando você está fora da advocacia. Inclusive quando você está num ambiente público, numa balada, num restaurante. Você o tempo todo está sendo verificado como advogado. Então, quando eu digo isso, estou dizendo o seguinte: comunique sucesso, comunique preparação, comunique inclusive nas suas redes sociais, inclusive no seu grupo de amigos. Então tem uma rede social que vai dizer exatamente quem é você. E aí não estou dizendo para você ter 2 redes sociais, essa estratégia já foi no passado, uma estratégia interessante, hoje eu não considero ela boa. Uma estratégia para rede social profissional, rede social pessoal. Ninguém é uma pessoa profissional, uma pessoa pessoal. Né? Não adianta você na sua rede social profissional colocar só você de terno e na sua rede social pessoal você colocar você bêbado. Não faz nenhum sentido. Né? O dia que seu cliente descobrir a tua rede social pessoal, ele vai pedir para te seguir. Acabou toda a sua rede social profissional. Ele descobriu quem é você ou o outro lado. Então, você tem que ter um lado só. E um lado só significa que você não pode, evidentemente, ter conduta incompatível com a profissão que você escolheu. Não estou dizendo que você precisa ser perfeito, ninguém é perfeito, mas você precisa, no mínimo, ter um certo bom senso de não postar tudo que você faz, que não é pertinente de você. Exato, é isso, é esse bom senso. Então, isso significa que na sua rede social você precisa também ter conteúdo. Hoje a lógica é uma lógica de marketing de conteúdo. O advogado tem uma dificuldade muito grande. E a gente vai falar depois num outro vídeo sobre publicidade profissional da advocacia. O advogado tem uma dificuldade muito grande de fazer publicidade. Né? Tem uma limitação no Código de Ética. Aliás, a gente está nesse momento muito interessante que o Conselho Federal abriu uma consulta pública para alterar o Código de Ética com relação à publicidade. A gente fala disso em outro momento. Mas o advogado tem essa limitação. Já que tem essa limitação, vamos usar isso de forma inteligente, vamos fazer publicidade com marketing de conteúdo. Ou seja, escreva artigos, crie um blog, onde você vai escrever artigos semanalmente, ou se você tiver condições, escreva 2 vezes por semana, ou se você tiver condições, todos os dias, onde você vai comentar notícias, onde você vai pegar uma notícia que saiu publicada no jornal e fazer um comentário jurídico. Um comentário jurídico que não vai infringir, que não vai descumprir o Código de Ética, mas que vai fazer com que as pessoas se interessem por aquilo que você tem. Esse é um ponto importante, é você produzir conteúdos. Porque a rede social, se a pessoa jogar lá para delação premiada no Google e cair num texto onde você, em 2 parágrafos, explicou que é delação premiada, aquela pessoa vai passar a te seguir. Olha que fantástico! Em 2 parágrafos, essa advogada explicou que é delação premiada, coisa que eu não tinha entendido. Fantástico, é isso. Hoje, o bom, o moderno, é ser prático. Não é ficar falando juridiquês, é ser direto, é fácil informação. Então, utiliza a sua rede social para isso. Esse é um ponto. O segundo ponto é assim, você escolheu uma profissão que demanda uma preparação perpétua. Então eu brinco com os meus alunos, no dia que você for morrer, se você for morrer à tarde, de manhã você tem que abrir o site do STF. Porque todos os dias tem alguma alteração. Todos os dias você tem que estar atualizado. Todos os dias você pode encontrar um cliente na rua que
pode te perguntar uma coisa que ele acabou de ver na rede social, que ele acabou de ver na internet, que se ele souber mais que você perdeu absolutamente a credibilidade. E ele pode saber, porque ele pode jogar no Google e pode saber o seguinte: você ficou sabendo que a STF julgou agora a questão relacionada a uma lei do estado tal, que falava da família homossexual? Não estava sabendo. Ah, você não estava sabendo? Eu estou sabendo? Você não estava sabendo? Pronto. Perdeu absolutamente a credibilidade. Então, você precisa estar antenado. Isso que significa também que você tem que seguir pessoas que também produzam conteúdo para você. Então, siga pessoas que também te produzem conteúdo para que você também possa produzir conteúdo. Isso é uma corrente positiva que faz com que você entre. Você é a mistura das 5 pessoas com quem você anda. Você é o resultado das 5 pessoas com quem você anda. Escolha bem essas 5 pessoas, para que você possa ser um resultado bom, para que você possa ser um resultado evoluído, para que você possa ser um resultado positivo. Então, o advogado precisa cuidar dessa imagem pessoal dele, precisa cuidar dessa comunicação de sucesso. Eu sempre costumo dizer que na crise tem 2 tipos de pessoa: a que chora ou a que vem de lenço. Você pode escolher qual você quer ser. Se você quiser ser a que chora, você vai ficar eternamente vítima, eternamente chorando, eternamente dizendo: tá vendo, as coisas não acontecem para mim, o cliente não me procura, também eu não sou filho de ninguém importante, também nada acontece, também ninguém me patrocinou, também ninguém me indicou, fulano aconteceu as coisas porque fulano é filho. Você vai ser vítima para quem? Até quando? Então sai da posição de vítima e vem para uma posição de vencedor. Assume essa posição. Você pode ser que chora ou pode ser o que vem de lenço. Acho que na crise você pode ser o seguinte: eu vou vender lenço. Então agora, ao invés de chorar, eu vou ser o cara que vou vender lenço, e vai para cima, e resolve, e transforma a crise em oportunidade. Identifica uma nova advocacia, uma advocacia moderna, 4.0, que demanda novas habilidades do jovem advogado, que vai demandar um advogado antenado com tecnologia da informação, que vai demandar um advogado antenado com inteligência artificial, com a internet das coisas, ou seja, um advogado multidisciplinar, um advogado que não é só a formação em direito, vai ter que ter outras formações, vai ter que formação em gestão, formação em finanças, formação em marketing, formação em relação pessoal, inteligência emocional. Muito além da faculdade. Muito além da faculdade. Se você ficar só naquele básico, a vida vai te entregar só o básico. Ou seja, se você quer mudança, mude. Professor, para a gente finalizar esse vídeo, eu queria que você pensasse numa frase que você acha que é uma frase para jovem advogado. Pense numa frase que você acha que é a frase para esse momento, para o dia de hoje, para o jovem advogado. Eu tenho usado uma frase interessante, que é: as pessoas têm muito medo de mudança. Todo mundo tem muito medo de mudança. Quando a mudança chega perto da gente tem medo. Sabe aquela história: quem está mexendo no meu queijo, não mexe nas minhas coisas, porque eu estou numa zona de conforto. A zona de conforto é um lugar quentinho, acolhedor, mas que não faz você sair de onde você está. Então não dá, ou você sai da zona de conforto ou você não vai crescer. E aí tem usado uma frase de um cara que foi cantor, compositor, ele se achava ator, né? Mas a gente considera ele cantor e compositor, e eu achava ele inclusive um poeta. Não tem um baile que a gente vá, não tem uma festa de formatura, não tem um karaokê que a gente vá que alguém não fala: toca Raul Seixas, baiano, 30 anos faz que ele faleceu. E uma das músicas dele fala: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aceita a mudança e muda. Se você participar desse processo de mudança, você vai ser o agente transformador. E se depois dessa aula que o professor deu, você ainda continuar colocando dificuldade acima de tudo na sua vida, meu amigo, não tem jeito. É porque não quer, né? É porque não quer. Bom, muito obrigada. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que a gente vai... Como que encerra o vídeo mesmo? Tá certo, deixa o like. Se inscreve